sejam bem-vindos a mais um programa Polo Eleições 2018 e hoje nós vamos falar sobre as eleições presidenciais, eleições para o governo de São Paulo e também para o Senado Federal. E para comentar esse programa hoje, nosso comentarista político convidado aqui é o Luiz Fernando Valentim, que é jornalista, né, Luiz Fernando? Obrigada pela sua presença. Olá, Safira. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E é isso aí, Fernando. Daqui a pouco a gente volta com o primeiro bloco do Polo Eleições. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. E estamos de volta com o primeiro bloco do Polo Eleições 2018 e hoje nós vamos comentar aqui os últimos números das pesquisas para a eleição presidencial, né, Luiz? Com certeza, Safira. Teve uma mudança aí nos números dos principais institutos de pesquisa que abordam a opinião de voto do eleitorado. E estamos aqui para poder comentar e fazer uma breve avaliação de como está o atual cenário político brasileiro. Pois é, vamos lá, vamos aos números, que aí quando eu terminar de falar os números, a gente vai debater candidato um a um, tá certo? Vamos lá. Jair Messias Bolsonaro aparece com 28%, Fernando Haddad 21%, Ciro Gomes 12%, Alckmin 8% e a candidata Marina Silva 6%. E também temos aí o candidato João Amoedo, que, por incrível que pareça, tá aí numa linha muito tênue, próximo de ganhar o direito de ir fazer o debate na Globo. Você sabia disso, Luiz Fernando? Eu sabia, até porque ele acaba sendo uma terceira via, né? Se pararmos bem para ver até quais os conceitos, os elementos que nos levam para a escolha dos candidatos nessa eleição, a eleição está muito extremista, né? Temos um candidato considerado de extrema-direita, que é o Bolsonaro, temos um de direita que ninguém confia tanto, que é o Geraldo Alckmin, e temos a ala da esquerda aí com o Ciro e com o Haddad. Então, esta alternativa central que estava faltando um pouco para o eleitor se decidir, ela começa a ter uma tendência com o João Amoedo. E parece que com a tendência do crescimento percentual dele, né, ele começa a ter um espaço nos debates, principalmente no da Rede Globo, na toda poderosa Rede Globo, o que é muito importante, porque é mais um candidato e vai dar uma maior pluralidade para discutir a democracia. Então, ele tem um eleitorado cativo aí, que é o empresariado, o setor industrial também, o comércio, né, a alta cúpula do comércio paulista, do comércio nacional também, né, muitas federações das indústrias têm apoiado ele, mas a Globo impôs uma condição para ele ser um candidato no debate da emissora. Ele precisa alcançar 6% das intenções de voto, está suando para isso, quer ter esse espaço, mas não sabe se vai conseguir, coisa que a Marina tem e estagnou, né? Estacionou porque a Marina perdeu muito apoio. A Marina já foi uma candidata que ela já alcançou segundo e terceiros lugares nas outras eleições, só que a Marina, ela perdeu muito apoio porque ela não é mais novidade, né? O plano dela de governo não tem novidade e aí ela não conseguiu aliciar novos caciques, novos caciques de partido para apoiá-la. Então a coligação dela está muito fraca, ela tem se mostrado uma candidata também muito fraca nos debates, até mesmo quando ela teve no Jornal Nacional não conseguiu seduzir o eleitorado. E também, assim, as mulheres, ela tem um público cativo que são as mulheres, né? Só que as mulheres migraram para o Haddad, por quê? Porque a Manuela Dávila, como uma feminista fervorosa que conseguiu arrastar esse público feminino para o lado do PT, né? E aí, assim, o Bolsonaro teve um crescimento enorme depois que foi hospitalizado, não precisa mais fazer campanha, não vai fazer, está apenas se defendendo aí. Foi uma grande vítima de uma fake news essa semana, e que até a ex-mulher dele desmentiu, uma tentativa de tentar derrubá-lo, na verdade, né? E aí é isso. Tem mais algum candidato que você quer comentar? Apenas ressaltando a questão, né, você falou que a Marina ela vem numa decrescente nas pesquisas. Tudo isso porque o discurso dela não mudou dentro dos últimos 8 anos.
É verdade. Né? É sempre um discurso do politicamente correto, em que tudo tem que ser debatido em plebiscito e tudo tem que ser debatido de uma forma democrática. Só que o eleitorado brasileiro, ele já cansou, né? Podemos dizer assim, de conversas bonitas e de achar que tudo pode ser resolvido da forma mais democraticamente possível. Esta eleição, os próprios números e posicionamento do eleitorado estão levando a isso, né? A gente pode até avaliar, nesse caso, o próprio público do Bolsonaro, o próprio eleitor do Bolsonaro. O Haddad, ele teve uma crescente, uma crescente bem alavancada, podemos dizer até explosiva. Os últimos números do Ibope, eu acho que acabaram demonstrando essa vertente, até por algumas coisas que você acabou citando aqui, sim, o feminismo da vice e tal. Mas é um eleitorado muito bem consolidado, né? O eleitorado ele se apropriou de um nicho, que começou a falar aquilo que o povo tem vontade de ouvir. Exato. Entendeu? Aquele discurso da Marina alcançou o eleitorado. Né? Então, então foi normal. Que o Haddad é muito bem assessorado pelos marqueteiros do PT, né? Eu acredito que o Haddad, ele ainda... Por isso que ele fala tudo que todo mundo quer ouvir, o que a esquerda quer ouvir. O esquerdista, a gente pode dizer até que é como um torcedor fanático desses times populares de futebol, né? O Corinthians, o Flamengo. Exato. Ele é muito fiel ao partido e não muda o voto, né? E além do voto do petista, tem o voto do lulista também, né? E esse pouco migra. Vamos esperar. Eu acho que realmente o quadro acabou se definindo, né? A partir do momento que o Haddad entrou na eleição e ele começou a usar a imagem do Lula e a imagem do PT para ele alavancou. Era normal essa crescente, mas o que eu gostaria de citar é que essa crescente dele não abalou os eleitores do Bolsonaro. Tá? O voto no Bolsonaro é um voto anti-PT. É um voto anti-PT e é o voto que Marina para ele, né? Os candidatos mais de centro, principalmente do Geraldo Alckmin, né? Que era aquele candidato tradicionalista, né? no estado de São Paulo, que sempre rivalizou com o PT e também devido a fatos políticos que ocorreram dentro do estado de São Paulo, o eleitorado do PSDB, né? Os tucanos bateram asas e voaram, foram, né? Tentar fazer história em outros ninhos e foram para o ninho um pouco mais à direita, que é o lado do Bolsonaro. Assim, o Haddad é um assunto que a gente vai falar daqui a pouco, no próximo bloco. Eu também queria comentar que ontem eu tive numa palestra do Marco Antônio Villa, que eu sou uma grande fã dele, mas deixa isso para o próximo bloco. A gente vai falar também da polêmica da fake news que o Bolsonaro foi vítima envolvendo a ex-mulher e um assunto até aí no exterior. Mas a gente volta já com o próximo bloco, fique ligado. Conheça a Via Pauli Calçados. Temos os mais refinados modelos de sapatos e bolsas para o bom gosto feminino. Nossos produtos atendem a todas as estações do ano. Garantimos a melhor qualidade, proteção e conforto para seus pés. Aqui é o lugar da originalidade, sofisticação e elegância. E você encontra também acessórios que te dão maior visibilidade no seu dia a dia. Via Pauli Calçados, a loja que te leva para o caminho da moda. Rua Maria Cristina, 121, Jardim Casqueiro, Cubatão. Tudo isso é aqui, na Via Pauli Calçados. A Cantina Tia Jô agora é Freitas Gouveia Buffet. Freitas Gouveia Buffet. E para comemorar a mudança, temos um pacote de promoções para você. São diversos pratos e lanches imperdíveis. O tradicional café com leite e pão com manteiga. Saborosas coxinhas com suco e refrigerantes. Você tem as opções de marmitex e mini marmitex. Na hora do lanche, a promoção é o delicioso x-salada com refrigerante. Tem também a mega promoção do mês de agosto, salgado para festas. O cento é baratinho, frito ou assado. Pois é, a Tia Jô continua lá, mas a empresa ganhou um novo nome. Agora é Freitas Gouveia Buffet. Prestigie, aqui quem ganha é você. Freitas Gouveia Buffet. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Voltamos aqui com o segundo bloco do Polo Eleições 2018 e eu terminei o último bloco falando sobre a fake news da qual Jair Bolsonaro foi vítima essa semana. Todos os veículos de comunicação
noticiaram essa tentativa de queda, né, do candidato, um ascensionário. Então, assim, foi um grande boato que aconteceu, que já foi desmentido pela ex-mulher dele, que foi noticiado que ela teve que sair do país em 2009, estava numa briga judicial aí pela guarda de um dos filhos dele, que na época tinha 12 anos de idade, hoje em dia é candidato, né? E teve que sair do Brasil porque ela era espancada, era vítima de agressão física pelo seu então marido Jair Bolsonaro. E, inclusive, teve uma conversa do vice-cônsul da Holanda, que conversou com o ex-marido dela, que é um holandês, né? Ou o atual marido dela, uma coisa assim, que é holandês, e deu essa notícia no sentido, dizendo que ela teve que sair do país por causa disso, porque o Bolsonaro batia nela. E ela veio a público, disse que é mentira, que isso não existiu, que isso é uma tentativa de derrubada da campanha dele, mais uma, né? Não bastasse tentar o atentado contra ele, contra a vida dele. Ela disse que não houve essa rixa, que o ex-marido dela não deu essa declaração para vice-cônsul nenhum, e que ela nunca foi vítima de agressão por parte do Bolsonaro. Isso é mentira, uma notícia plantada, e ela veio a público dizer, e inclusive ela é até candidata, salvo engano pelo Podemos, é até candidata no Rio de Janeiro, né? E apoia a candidatura dele, disse que jamais apoiaria ele se algum dia ele tivesse encostado a mão nela. Mas ele deu uma entrevista ontem também, na segunda-feira, né? Deu uma entrevista para a rádio Jovem Pan, dentro do hospital, e isso daí tem crescido muito, tem alavancado muito mais votos. Por quê? Como eu estava ontem na palestra do Marco Antônio Villa, que é um historiador político, né, um excelente comentarista aí da Jovem Pan, do Jornal da Cultura, enfim. Ele fez uma grande divisão, né? Ele estava falando sobre a polarização. O Brasil está dividido entre um candidato doente e o medo. Por quê? Porque o Haddad representa um medo. As pessoas têm medo de pegar mais 4 anos de PT, certo? Porque estão traumatizadas com os 13 anos de Lula e Dilma. E aí, só que ele foi irônico, né? Ele quis dizer um candidato doente, porque ele não acredita no Bolsonaro, no plano de governo, né, do Bolsonaro. Disse que o Bolsonaro tem uma grande rixa com ele, falou que ele é muito radical e tal. E eu acreditei, te juro, Luiz, eu jurava que ele era Bolsonaro doente, assim, né, fosse eleitor do Bolsonaro. Ele disse que ou vai votar branco ou nulo. Na verdade, eu percebi, assim, sua excelente palestra, um ótimo conhecimento ele tem, mas ele é um crítico, ele é um patriota, é um cara que nunca saiu do Brasil, nunca morou fora do Brasil, mas ele fez a opção de ficar aqui, escreveu livro sobre o Mensalão, livro sobre o Petrolão. É um cara que sabe muito sobre história política, econômica do país, né? E aí, assim, ele tá certo, é verdade, as pessoas estão com medo do Brasil virar uma Venezuela. Você acha que isso tem chance de acontecer, Luiz? Bom, primeiramente eu fico contente que você, né, foi buscar conhecimento e trazer aqui para a gente, né, passar para os nossos telespectadores. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Primeiramente, a respeito desse novo ataque da imprensa voltado para o candidato Jair Bolsonaro, quando você coloca a questão familiar no meio, é extremamente complicado, né? Hoje a gente vê tantas ex-mulheres de político que se separaram, fazendo escândalos, dizendo que o marido é isso, que o marido é aquilo, né? A gente vê hoje a Tereza Collor saindo candidata, ela não era mulher do Fernando Collor, ela era cunhada do Fernando Collor, e todo mundo sabe como aconteceu todo o caso. E ela usa o nome do cunhado que ela mesma taxou.
né? Já essa questão do Bolsonaro, isso é um ataque normal que a mídia faz em todo candidato que está liderando campanha, independente de partido. Como se trata de um candidato um pouco mais conservador, um pouco mais convicto de seus ideais, que não tem uma linha tão aberta para novas ideias, os ataques se tornam até mais concisos, né? Eles apontam mais. Agora, eu acho que foi uma questão exagerada, isso não tem nada a ver com o termo político, já que a própria mulher dele foi defendê-lo. Eu acho que ficou muito bem caracterizado que era um plano de ataque, né? Dos seus adversários políticos. Eu não acredito que isso venha a manchar a imagem dele, a denegrir a imagem dele, até porque nós estamos falando de uma pessoa que sempre teve aquele tipo de conduta. Então, eu acredito que não seja nenhuma novidade que possa chocar a imprensa de uma forma a ponto de perder votos, né? Abater a porcentagem eleitoral dele. Assim, por falar nisso, não é só o Bolsonaro que está hospitalizado neste momento, também Ciro Gomes encontra-se hospitalizado. Ele que foi vítima aí de um sangramento urinário, teve um tumor benigno na próstata, localizado na próstata, foi internado no Hospital Sírio-Libanês e passa bem, né? Já fez o procedimento cirúrgico, está perto aí de ter alta. Temos candidatos doentes mesmo, doentes em ambos sentidos, né, literalmente. Essa eleição é a eleição dos extremos, né? Com esse discurso emocional que a maioria dos candidatos adotou para si, não é muito difícil de alguém se sentir mal e ter que passar doente ou alguma doença crônica acabar se manifestando. Ainda mais no caso do Ciro Gomes, né? Que ele sempre teve um emocional muito à flor da pele. O próprio histórico dele conta isso, mas eu torço para que ele se recupere. Eu acredito até que o Ciro Gomes chega a ser até um ícone da política brasileira, né? Ele já é a terceira ou quarta eleição que ele... Mas ele tem uma história respeitável. Que ele disputa, ele tem o curral eleitoral dele lá no estado do Ceará, ele é bem conhecido no Nordeste, tido por muitos como um grande intelectual da centro-esquerda brasileira. Tomara que... acho que todo mundo ganha com seu espaço, tomara que ele volte, tomara que o Bolsonaro volte, tomara que o Amoedo agregue também no debate, para que essas ideias sejam colocadas na mesa e cada um poder expor a sua opinião. O Ciro, que é um candidato que começa falando que é ficha limpa porque ele não foi condenado, ele responde a mais de 70 processos. Não são processos que vão prejudicá-lo na esfera eleitoral, mas é bom o eleitorado ficar de olho. E vamos encerrando mais esse bloco, vamos voltar no próximo bloco falando de governo do Estado e Senado Federal. Fique ligado, a gente volta já já. Conheça a Via Pauli Calçados. Temos os mais refinados modelos de sapatos e bolsas para o bom gosto feminino. Nossos produtos atendem a todas as estações do ano. Garantimos a melhor qualidade, proteção e conforto para seus pés. Aqui é o lugar da originalidade, sofisticação e elegância. E você encontra também acessórios que te dão maior visibilidade no seu dia a dia. Via Pauli Calçados, a loja que te leva para o caminho da moda. Rua Maria Cristina, 121, Jardim Casqueiro, Cubatão. Tudo isso é aqui, na Via Pauli Calçados. A Cantina Tia Jô agora é Freitas Gouveia Buffet. Freitas Gouveia Buffet. E para comemorar a mudança, temos um pacote de promoções para você. São diversos pratos e lanches imperdíveis. O tradicional café com leite e pão com manteiga. Saborosas coxinhas com suco e refrigerantes. Você tem as opções de marmitex e mini marmitex. Na hora do lanche, a promoção é o delicioso x-salada com refrigerante. Tem também a mega promoção do mês de agosto, salgado para festas. O cento é baratinho, frito ou assado. Pois é, a Tia Jô continua lá, mas a empresa ganhou um novo nome. Agora é Freitas Gouveia Buffet. Prestigie, aqui quem ganha é você. Freitas Gouveia Buffet. E estamos de volta com o terceiro e último bloco do Polo Eleições 2018, que você confere aqui só no canal 11 da NET, na TV Polo, né não, Luiz? Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que é
que o Lula não foi para o hospital público, por que é que o Bolsonaro não foi para o hospital público, por que é que o Ciro não está internado no hospital público, estão só no hospital de Marajá. Bem, e o povo está sofrendo na fila do SUS. Eu acho que eles estão certos quando eles vão no horário político e falam que a saúde brasileira está escassa, né? Se eles são os primeiros a falarem isso no horário político, que a saúde brasileira ela tem um déficit muito grande, então eles estão fazendo a coisa certa, né? Estão indo para o hospital particulares, até porque a gente sabe, salário de política é muito bom, eles vão onde eles podem pagar. O hospital público fica para o povo, né? É a mesma coisa da escola pública. A escola pública, o político coloca o filho na escola particular e só o filho do povo, né, que vai para a escola pública. É a mesma coisa. Falam tanto da educação, que vai dar educação, e os filhos deles estudam em Paris, na Suíça. Conheço muita gente que já estudou fora porque é filho de político. Até porque se tem uma coisa deficiária, além da saúde, a educação no Brasil, né? Não é como no meu tempo, como no seu tempo, né? Como as pessoas que já passaram dos 30 e poucos anos como nós, né? Hoje em dia todo mundo sabe que a educação brasileira, ela tá numa fase de... Podemos até dizer que ela está como Marina Silva, em descenso? Não, a Marina Silva com um vice que ela escolheu, que é Eduardo Jorge, gente, pelo amor de Deus, quem é aquele Eduardo Jorge? Foi candidato a presidente na eleição passada. Você, eleitor, assista os debates da eleição de 2014, você vai ver quem é o vice da Marina Silva, mas sem maiores comentários. Vamos voltar aqui, vamos correr aqui com a pesquisa do governo de São Paulo. Sim. Saiu uma nova pesquisa, onde o candidato João Dória aparece com 27%, Paulo Scaff com 23% e Márcio França um crescimento aí meteórico já de 4% pulou para 12%, ou seja, é o eleitorado mostrando que não quer mudar de time, né? Mas esse crescimento se deve ao fato do horário político, do horário eleitoral dele ter aparecido bastante. O Dória se distanciou 4 pontos percentuais do Scaff, né? O Scaff estava na frente. E o Luiz Marinho não sai, Luiz Marinho, que é o candidato do PT, não sai da porcentagem que ele estava antes. Nem sempre, viu, Safira? Vamos lá. Nem sempre o candidato que tem maior tempo eleitoral na TV é o favorito. É o favorito. Isso ficou bem caracterizado nessas eleições de 2018, né? O quadro para presidente mostrou isso com o Alckmin, no governo do estado também o Dória, que é do mesmo partido, tem a maior coligação, os partidos de centro apoiaram, estendeu o horário dele de TV. Até pouca essa distância que ele tem para o Scaff. Parece que ele deu uma reagida agora com 2, 3 pontos percentuais, mas se formos fazer uma comparação com a eleição passada, quando o Alckmin ganhou do Scaff no primeiro turno, a distância numérica era bem maior. Esta eleição está se caracterizando pela eleição das redes sociais. É pelo bom vídeo feito no YouTube, pelos debates que se gera nas redes sociais mais badaladas do momento. Esta eleição, o foco está sendo esse. Acredito que daqui para frente, né, as próximas que virão, prefeito, daqui a 4 anos novamente para presidente, governadores, deputados, estamos na era digital, isso influencia muito o voto do eleitorado. E qual será o voto do eleitorado para o Senado Federal? Porque esse ano as pessoas estranham, né, que vamos renovar aí 75% do Senado, vamos votar para 2 senadores. E aqui em São Paulo, vou falar aqui os números, tá, Luiz? Daqui a pouco você comenta. O candidato do PT, Suplicy, aparece com 28%. Mara Gabrilli, do PSDB, aparece com 15%. Major Olímpio, do PSL, 15%. Covas, que é do Podemos, aparece com 13%. Trípoli, também é do PSDB, aparece com 10%. E Amarro Imagem, com 9%, que é... Salvo engano, ela é do PSB. Então, aí temos números bastante consolidados aí. Tem, provavelmente, a Mara Gabrilli, que é uma candidata que tem a bandeira dos deficientes, deve ganhar. O Suplicy vai ser reeleito. E o Suplicy, gente, é um homem de carreira pública que está no Senado há mais tempo. Ele é senador há 24 anos. Ou seja, assim, cargo político não é profissão. A pessoa, ela não é política, ela está
né, eleita. Então, ele fez da política uma profissão. O Suplicy não tem mais outra ofício. A última eleição ele está fora, ele não é senador no momento. Ele perdeu a eleição há 4 anos atrás para o Aloysio Nunes. Né? Sim, ele está tentando voltar, exato, ele está um tempo fora. Voltar para o Senado. É um lugar que ele esteve há muito tempo, conhece bem os trâmites do Senado, que é uma função, é um cargo, vou ressaltar aqui, importantíssimo na República Federativa do Brasil, o último mandato o cargo de senador, porque o senador, ele o que fiscaliza a Câmara vota os projetos, envia para o Senado, e se o Senado achar que não deve devolver para a Câmara, não vai devolver, né? Tem uma brincadeira que a gente faz que lá em Brasília a gente vê os prédios, né, as 2 torres e os 2 pratos, né? A Câmara, o prato em pé, o Senado, isso, um arruma todo e o outro joga fora, né? Então é mais ou menos por aí. Agora, o Suplicy, ele tem um correio eleitoral fiel. Exato. Em São Paulo, acho que é por isso que ele está com essa porcentagem. A Mara Gabrilli tem a força do PSDB no Estado, que já não é mais tão grande. Foi uma excelente deputada. Foi uma boa deputada, é vereadora em São Paulo por 3 mandatos também, se eu não me engano, né? E temos outros nomes aí de menor expressão, né? O Major Olímpio, pelo fato de ser um militar, está tentando chegar pegar uma carona, está tentando surfar na onda do Bolsonaro. De acordo com os números, parece que está começando a dar resultado, está brigando pelo 2º posto. O Covas Júnior está tentando herdar o nome do pai, né, para tentar chegar. E os demais estão se aventurando pela primeira vez no cargo. A Maureen é uma atleta, né? Até poucas eleições atrás estava na moda você eleger atletas, eleger artistas, elegemos palhaços, né? Então a onda continua. Ela é candidata de uma bandeira só, né? Que é o esporte, como o Romário, né? Você sabe que o Covas, deixa eu fazer um comentário aqui, o Bruno Covas, que é o atual prefeito de São Paulo, aparece pedindo votos para o Covas, que é do Podemos, né? O candidato do Podemos. Só que a base do Podemos, a maioria é do PSDB. Se você for ver, o próprio candidato Álvaro Dias foi a vida toda do PSDB, né? E está no Podemos agora. A história política brasileira, né? Se voltarmos lá no tempo da ditadura militar, quando só existia a Arena e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, né? A maioria dos partidos, desses 2 partidos, eles se fundiram e foram criando outras siglas e novas denominações, né? Muita pouca gente sabe, mas o PSDB ele é uma descendência do PMDB. Né? Sim, também. Assim como e aí o Podemos veio agora mais recentemente e se difundiu do PSDB. E lá nas suas origens o PSDB também era um partido de esquerda. Ele e o PT caminhavam juntos, lado a lado. Tanto é que na eleição presidencial de 89, o Mário Covas, que era o candidato tucano naquele ano, 4º colocado, um apoio importante para quem ficasse em 2º turno, foi apoiar Lula, juntamente com o 3º Brizola. Né? E são fatos políticos, é lógico, as épocas vão se passando, as pessoas vão tomando novas tendências, novas vertentes, né? Principalmente até pelos seus próprios interesses eleitoreiros, né? E a política ela vai mudando através do tempo. O que não muda muito, eu acho, é a esperança do povo brasileiro de um dia as coisas melhorarem. Né? Exatamente, bem lembrado do falecido Brizola, que tentou fundar o PTB, não conseguiu e fundou o PDT. E fez a sua carreira aí toda no estado do Rio de Janeiro, antigo estado da Guanabara. E o Podemos é um partido novo, uma sigla com o nome copiado de um partido espanhol, sabia disso? Ainda bem que tem você aqui do meu lado para né, me dar essas... Safira também falar um pouco dessas novidades mundial. Para mim. Safira também estuda política mundial, adoro, acho o máximo. E é isso, Luiz, eu queria encerrar esse 3º bloco aqui, o 3º e último bloco do Polo Eleições, falando sobre a Manuela Dávila, que foi ao TSE fazer uma reclamação sobre... Ela tem sido vítima aí de ataques na internet, tem sido atribuída a ela o ataque do candidato Jair Messias Bolsonaro. Você sabia disso? Eu acho que ela foi reclamar, foi chorar lá as pitangas no TSE. Eu acho que é mais... Olha, eu vou lançar... Deixa eu só terminar aqui. Vou lançar a hashtag ela não. Você está sendo... Eu fiz uma pergunta ontem para o Vilas falando sobre ela, né? Porque ele entrevistou ela ontem, né, na rádio, e por que ele não... Eu concordo com você, por que ela não foi apoiar a Marina
e desistiu da própria candidatura para apoiar um homem. Ela não é feminista, de carteirinha? Então... Eu acho que, deixando as a opções, rixa de lado. A rixa de lado, né? Falando um pouco mais sobre ela, acho que as pessoas elas têm que ter, assumirem o que falam e estarem preparadas para as críticas, né? Ela é uma pessoa que tem um posicionamento forte, né? Ela é uma mulher de esquerda, assim como alguns homens que estão na campanha se posicionam forte, e eu acho que todo mundo tem que arcar com aquilo que fala, né? Sucesso para ela na campanha dela, sucesso a todos os candidatos, que vençam o que for melhor para o Brasil. E com esse comentário do Luiz Valentim, nós terminamos aqui mais um Polo Eleições 2018. Queria agradecer a participação dele. Obrigada, Valentim. Eu que agradeço, Safira. Estou sempre à disposição, sempre que vocês precisarem. Tá? Prazer estar aqui. É isso aí. Muito obrigada. Você continue com a gente aqui na TV Polo, canal 11 da NET. E votem consciente.